A gente volta falando sobre o Espírito Santo, que chega hoje ao 6º dia sem policiamento nas ruas. A população está presa dentro das casas. São 101 mortes, isso de acordo com o Sindicato de Policiais Civis. Os bandidos circulam livremente nas ruas. Para falar sobre o caos no estado, recebemos aqui a advogada criminalista Lília Frankenthal. Lília, obrigado pela sua presença mais uma vez, doutora, aqui. É um prazer estar aqui. Essa greve branca, né? Mesmo sendo branca, é inconstitucional? É inconstitucional. São 2 artigos da Constituição Federal que, combinados, dizem que é um serviço essencial e, além de tudo, vedam a greve aos militares. Qual a consequência para esses homens do trabalho público? Eles podem ser demitidos, exonerados, não fazer mais parte da corporação, podem ser penalizados, mas não há uma consequência, vamos responsabilizá-los criminalmente. Isso já não existe. E quem está, essa greve velada, né? Porque os parentes é que não estão deixando que eles façam a greve. Mas eles podem ser responsabilizados também, de repente, criminalmente? De repente, algum parente de alguma vítima entre esses 101 mortos, se quiser processar, de repente, até o próprio Estado? Na realidade, é isso que eu ia falar. O policial militar em si, não. O que pode é o próprio Estado responder por alguma coisa, por não ter tido controle dessa situação. Porque o Estado também estava devendo, acho que o 13º só, para os policiais. Mas existem outras formas de negociar. A gente entende a situação desses policiais que já enfrentam uma dificuldade enorme no sentido de um salário baixo, às vezes as viaturas são sucateadas, uma série de dificuldades, mas existem outras formas de negociar essa situação. Quais, por exemplo? Eles poderiam, por exemplo, eles têm um sindicato, eles têm maneiras jurídicas, eles podem, assim, quando eles prestam um concurso, eles já sabem que não é possível fazer a greve. E essa greve, é só ver o que está acontecendo. Quando você tira a polícia da rua, total e completamente, as pessoas estão inseguras. Então tem gente morrendo em função de uma negociação que não está saindo. E o governo do estado também tem que levar em conta a dificuldade que esses policiais enfrentam. Agora, a gente foi ao extremo falando dessas mortes que aconteceram, realmente é um absurdo, 101 mortes de acordo com o próprio sindicato dos policiais, mas a gente tem também a situação do comércio, né? São quase 90 milhões de reais em prejuízo, isso de acordo com a FEComércio lá do Espírito Santo. Essas lojas, por exemplo, elas poderiam pedir um ressarcimento por conta desse prejuízo? Poderiam. Poderiam, olha, não tivemos segurança, o Estado não garantiu o que deveria garantir, então nós não pudemos trabalhar. Poderiam. O problema é que isso se estende, um processo desse se estende por muito tempo, é um desgaste maior e eu acho que o que eles querem mais é que a situação seja resolvida para que possam voltar à normalidade. É muito difícil, escolas não estão funcionando, o comércio não está... As pessoas não podem sair na rua. Eu falei com algumas pessoas que moram lá e as pessoas não podem sair na rua. Muitos especialistas dizem o seguinte, que o Exército não está preparado para atuar em cidades. É verdade isso? A senhora concorda com isso? Mas, de qualquer maneira, é obrigação do governo federal também socorrer esse Estado? É verdade. O Exército ele é preparado para atuar em situações de guerra. Então, ele não tem toda aquela sutileza e aquele preparo que a polícia tem. Agora, é obrigação, alguém precisa colocar a ordem. Eu acho assim muito difícil, não tem a polícia na rua e o que está acontecendo no Espírito Santo mostra que da onde saíram essas pessoas que de repente resolveram saquear e se aproveitar de uma situação, além das mortes, né? Que é muito difícil. Então o Exército precisa fazer alguma coisa. Agora o Exército não tem esse preparo, ele não foi preparado para atuar nas cidades. O que poderia ser feito para obrigar os policiais a voltarem às ruas aí? Por exemplo, a gente imagina, quando existem outras manifestações e os policiais militares estão nas ruas, existe, de repente, o uso da força, né? Os policiais vão lá e forçam a população, os manifestantes, a saírem daquele lugar. O Exército poderia fazer isso com os familiares dos PMs? É muito difícil. Ou seria uma situação extrema? É uma situação extrema. É uma situação extrema. Eu acho que não. Ninguém pode ir lá e tirar a força. É uma situação muito delicada.
o Exército vai efetuar a prisão desses familiares que estão se manifestando. É uma situação muito, muito, muito complicada, mas eles precisam sair de lá. O governo, acho que o principal é o governo entrar num acordo com esses familiares, né, com os próprios policiais, e eles saírem de lá, assim, emergencialmente, para que as negociações continuem. Porque se nenhum dos dois lados ceder, essa situação, 6 dias já. É um grande prejuízo para a cidade. Grande prejuízo. A gente recebeu até prejuízo para se locomover. A gente recebeu a informação agora, os ônibus estão voltando aos poucos, de acordo com o sindicato dos ônibus, mas eles devem ser recolhidos às 6 horas da tarde. Quer dizer, quem precisa do transporte à noite não vai ter. Não vai. Até porque eu acho que eles não estão querendo que haja esse trânsito de pessoas à noite. Porque à noite todos os gatos são pardos, né? É sempre tudo mais difícil para controlar. Se a situação já está incontrolável durante o dia, então, eu acho que... Os sindicatos têm base legal para recolher esses ônibus? Tem, segurança. Segurança. Ele pode alegar que não há segurança. Na realidade, o Espírito Santo está vivendo um estado de exceção. Né? Ele está vivendo um estado de extrema insegurança, então eles se comparam ao estado de exceção. Então, o sindicato pode, sim, recolher. Correria da população para pegar ladrão, olha só. A imagem, isso foi em Vitória, quer dizer, não tem policiamento, as pessoas percebem que o ladrão, aquele que comete furto, não está armado, então a própria população resolve correr atrás do bandido para tentar prendê-lo e de repente levá-lo a uma delegacia, ou então nem isso, simplesmente recuperar os bens perdidos. Aí é o desespero da população, porque pode ser saqueada a qualquer momento, não só os populares, aí eles, nesse caso eles conseguiram pegar essa pessoa. Eu estou aqui então com a doutora Lília. Doutora, nesse caso, por exemplo, o que pode acontecer? A população também tem poder de prisão ou não? Isso não é legal? Todo cidadão tem poder de prisão, para prisão em flagrante. Certo. Tá? Mas o cidadão faz o quê? Ele prende, né, imobiliza, não se deve fazer isso, não é uma reação. A pessoa não estava armada, foi outra situação. Nesse caso, ele tem certeza que a pessoa não... A gente não quer que a população reaja. Não quer de jeito nenhum. Mas nesse caso, a população pode prender, sim, em flagrante e aguardar a polícia. Para que a polícia conduza para a delegacia. Nesse caso, não tem polícia, posso pegar esse cidadão, dar um jeito, colocar no meu carro e levá-lo a uma delegacia? Pode, não deve. Tá. Poder pode, não deve, até porque a população não tem esse conhecimento. Isso pode acontecer uma coisa pior, né? Não deve, mas pode. Todo cidadão pode. Agora a gente voltando a falar sobre essa greve branca, né? Os policiais podem ou devem ser punidos, na opinião da senhora, até para servir de algum tipo de exemplo. Por exemplo, hoje vai haver ali uma nova negociação entre os familiares, entre aspas, como a gente já disse no outro bloco, e o governo. Vamos supor, é o que a gente espera, que haja um acordo. Esses policiais podem ser punidos de alguma maneira, porque de repente pode servir de exemplo para outros estados, né? Porque se eles não forem punidos, não acontecer nada com esse descumprimento da Constituição, não pode virar exemplo para outros estados e aí virar moda e fica muito perigoso, doutora? Pois é, na realidade, eles vão ter que ser penalizados de alguma forma. Justamente pelo que você falou. A Constituição está sendo desrespeitada, apesar do que eles estão reivindicando ser justo, vamos dizer até. Não talvez 47%, não talvez dessa maneira, mas eles estão há 3 anos sem aumento e tudo. Mas há que se tomar uma atitude, sim, para que isso não vire uma reação em cadeia. Né? Quais são os tipos de punições que estão previstos? Eles podem ser descontados, eles podem ser demitidos, eles podem ser suspensos. São as punições administrativas. Né? Eles não vão ser presos, eles não estão cometendo um crime. Eles estão cometendo, estão fazendo greve e a profissão deles não admite esse direito na Constituição. Então, mas há que ter alguma punição. Assim como o governo também há que abrir o olho para que isso não aconteça. A segurança pública é vital para que o resto funcione. Então, a falta da segurança, ela implica em prejuízo financeiro, prejuízo de vidas, prejuízo de tudo. Então, eu acho que quando o governo tem alguma dificuldade, ele tem que pensar também que a segurança tem que ser paga.
Esses profissionais já trabalham em condições que a gente sabe que no Brasil não são as melhores, ganham, a gente sabe que não um salário que deveriam ganhar, e se a segurança pública ainda vai e por algum motivo corta e não paga, fica difícil. Doutora, só para a gente encerrar, o que a gente pode esperar dessa reunião das 2 horas da tarde? Finalmente um acordo, né? É o que a gente espera. A gente espera um acordo de bom senso. Se isso não acontecer, e aí? O que acontece? Nossa, é um impasse, Lula, porque isso vai ter que acontecer. Porque aí eu não sei o que o Exército vai ter que engrossar a atitude, aí vai ter que entrar no estado de exceção e o Exército vai ter que tomar atitude, esses familiares têm que sair, eles têm que entender que eles não estão ajudando. Fora que a polícia está pedindo o apoio da população, a população não está conseguindo nem sair à rua para apoiar, então eles estão perdendo, a população vai perdendo a confiança, o governo... Vai virando uma bola de neve. Se a gente não pode confiar na nossa polícia, a gente vai confiar em quem? Confiar em quem? Então, eu espero que haja bom senso das duas partes e que haja uma negociação e que esse impasse seja resolvido e que sirva de exemplo para os outros estados que segurança pública não se brinca, não se atrasa salário, eles precisam ter o salário, e os policiais que tenham consciência de que eles são vitais, eles não podem fazer greve, que pode causar uma tragédia como que está acontecendo. Tá ótimo. Conversei aqui então com a advogada criminalista Lília Frankenthal. Muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora aqui no Hora News, viu? Obrigada. Obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima.